Pois bem, não é curioso que houve, alguns anos atrás, um grupo que, no próprio campo político da direita, se insurgiu contra os crimes cometidos por um líder de direita? Houve ou não houve? Houve. Quem era esse grupo? Nós. Era o MBL. E como o Nicolas se referia a nós? Traidores, vendidos, vagabundos, petistas. Não é nenhuma resposta. Hoje eu vou comentar a declaração do nosso amigo Nicolas. Até eu gravei um vídeo curto sobre isso. Mas aqui eu vou dar uma estendida. Porque, né, todo mundo fala, o que é esse momento do Bolsonaro preso? O que temos a dizer, né? Olha, muita coisa pode ser dita, mas a principal é, o bolsonarismo acabou com a direita brasileira. Hoje existe um troço, que é um golpe que é dado nas pessoas de 2 em 2 anos, chamado eleições, e esse golpe, ele se dá à direita. Então são vagabundos com seus truques de retenção, né, vendendo sua lealdade ao Bolsonaro e contando histórias, contos da carochinha para um eleitor, o eleitor cai, vota neles, eles ganham dinheiro e o jogo segue. Hoje o maior representante disso talvez seja o Manga, né, um exemplo mais óbvio, mais escrachado, tudo isso. Mas tem muitos outros, né, Nicolas, Cleitinhos e tal. E, cara, isso não tem nada a ver com aquele momento histórico em que eu vou comparar, tá? Que o MBL liderou de 14 a 18, o MBL foi o principal líder desse processo. E aí eu vou falar os resultados que nós tivemos naquela época, comparar com os resultados deles e vocês vão fazer a escolha, tá bom? Tá bom. Fechado? Então assim, é importante porque assim, o Nicolas foi muito pouco generoso com os brasileiros ali e mostrou um comportamento muito babaca. E esse garoto não se cansa de errar. Eu me lembro, é que o Arthur tava aqui agora há pouco, né? Queria muito que trouxesse o Arthur aqui, que o Arthur sempre fala assim, cara, esse rapaz não para de acertar, né? Não acertar, vamos dizer, em termos de intenção, né? O acertar, tipo, ele não para de dar as lacradas que deixam ele famoso. Eu falei, Arthur, existe uma coisa chamada regressão à média. Quem tá aqui é do mercado financeiro, fala, eu sei o que é. Né? A galera de mercado financeiro usa muito regressão à média. Às vezes o cara tá com os acertos, mas conforme aumenta o grau de exposição dele e ele tá submetido a tomadas de decisão mais diversas, ele vai passar a errar. E adivinha, passou a errar, porque não é grande coisa, não é ninguém muito brilhante, não. É só um gravador de vídeo, ele é um influencer. É um tema, é só pra falar sobre história. Eu prometo que eu não vou ofender o deputado Nicolas Ferreira. Tá? Eu vou dar, inclusive, vamos dizer, uma prerrogativa de que ele tá sendo honesto, ele tá indignado. Tá? Então vamos trabalhar a indignação dele e com base nisso a gente trabalha o nosso vídeo. Vamos lá. O que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos. Pausa, você entendeu assim? Eu modéstia à parte, eu sou um bom orador, Riso. Talvez eu seja um dos melhores oradores que você conheça. Sim. Talvez eu seja o melhor orador que você conheça. Sim. O raciocínio do garoto completamente, né? Ele tá falando um negócio, aí ele enfia outro sem muita conexão no lugar e tenta seguir por outro caminho, porque o que eu sinto, ele percebeu que fez merda no começo do discurso. Eu percebo que ele foi por um caminho, falei que o povo merece, deixa eu xingar o Lula agora, né? Mas eu queria colocar, porque no fundo, o que ele tá querendo dizer? No fundo ele tá dando a entender que não tá tendo mobilização com nada, ninguém tá indignado com o que tá acontecendo. Não é? No fundo, ele tá reclamando assim, pô, né, tá acontecendo nada acontece, o famoso nada acontece feijoada. E eu queria partir dessa premissa. Depois ele vai fazer um discurso, joga aí no meio, vamos ver, só pra ver o que ele tá falando, mas ele vai fazer um discurso de outras coisas e tal. Sendo nossos cidadãos. Esse é o cara que tá comandando o teu país. Aí blá blá blá. E muitos não conseguem dar um passo pra trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso, sabe por quê? Porque já tá afundado num lamaçal ideológico tão grande, esse orgulho tão grande que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não tô discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá pra ignorar as consequências da realidade. Mandou bem, Nicolas. Cara, assim, a era dos grandes oradores meio que acabou, assim, no Brasil faz tempo, né? Acho que talvez os últimos grandes oradores da política brasileira estivessem no partido UDN, e faz muito tempo atrás. Isso é uma das coisas que a gente sempre teve que recuperar. Eu sempre falei, cara, temos que ter bons oradores, fazer um discurso longo, com começo, meio e fim, bem estruturado. Não é o caso dos bolsonaristas, eu não conheço um orador bom do bolsonarismo. Talvez agora que o Holliday se tornou bolsonarista, ele é um cara que treinava muito com a gente. O Holliday talvez seja o único capaz de fazer. Só que o Holliday tem um problema, que ele é meio histriônico e é uma coisa exagerada. Você deve ter visto, né, Riso? Sim. Sempre coisa muito exagerada. Sendo que você pode ter calma, você pode falar coisas, vamos dizer, muito graves com calma. Assim como você pode falar coisas muito leves de maneira muito intensa.
Quando você fica, né, fingindo essa gravidade e tal, a coisa fica meio ruim. Mas o que ele coloca, que é o começo, basicamente ele tá indo pra seguinte linha: ninguém tá fazendo nada, então as pessoas merecem o governo que tem. As pessoas não saem às ruas contra o PT, as pessoas não se indignam contra o PT. Não é, no fundo ele tá reclamando disso, certo? E vamos partir desse ponto. É culpa das pessoas? Veja, a coisa vai começar da seguinte maneira: os petistas não vão sair na rua contra o PT. E o eleitor do PT não vai sair na rua contra o PT. Você não espera isso deles, certo? Você esperar que alguém no próprio campo político sairá às ruas contra alguém desse campo político, porque esse alguém do campo político tá agindo errado, você está esperando, portanto, veja só, Riz, onde eu vou chegar, você que tá assistindo, você está esperando, portanto, que essas pessoas de um campo político se comportem de uma maneira muito séria, certo? Uma maneira, vamos dizer, nobre, certo? O que o Nicolas tá tentando desenhar nesse discurso é: olha só, será que eles vão conseguir reconhecer que o PT é ruim, que o PT tem vinculações com o crime, tá? E aí ele reclama que não há uma mobilização, inclusive entre os petistas, tá? Contra o PT. As pessoas podiam perceber que elas têm que viver a verdade, ou não é? Viver pela verdade. Pois bem, não é curioso que houve, alguns anos atrás, um grupo que, no próprio campo político da direita, se insurgiu contra os crimes cometidos por um líder de direita? Houve ou não houve? Houve. Quem era esse grupo? Nós. Era o MBL. E como o Nicolas se referia a nós? Traidores, vendidos, vagabundos, petistas. Então, veja só. A nobreza que ele espera, e na verdade que ele desdenha na esquerda e que ele gostaria de ver, já houve no campo da direita. A nossa. E ele combateu. Ele é o petista que ele tá criticando. Ele é, objetivamente, as pessoas que ele critica. Ele representava o pensamento de manada da maioria, que apontava pra minoria nobre e falava assim: ah, vocês não prestam, olha lá, esses são petistas. Que curioso, né, senhor Nicolas Ferreira? Que curioso. Que curioso você exigir o tipo de comportamento que no teu próprio campo você ficava trabalhando pra reprimir. Repressão você entende. Que curioso. Eu olho isso com curiosidade, né? Porque agora o sentimento que ele tem é o de impotência, mas nem sempre foi assim. O sentimento de impotência que ele tem agora, né, de saber que a direita não consegue convencer as pessoas a irem para as ruas, é um sentimento que em grande medida a gente teve, mas como minoritário. Vocês, quando tiveram em uma posição de impedir que as pessoas fizessem o certo, você escolheu o seu lado, que foi o comportamento de manada. Por quê? Porque isso te dava dinheiro, likes, views, é ou não é? Seguia teu planinho narcisista, de um jovenzinho narcisista, curtidor de diva pop. E ele não curtia diva pop porque elas eram gostosas, hein? Só pra deixar claro, tá? Até porque fã de Lady Gaga nunca conheci um que gostasse de mulher gostosa. Pelo amor de Deus, vai. Me apresentem que eu não conheço, tá? Então, meus queridos amigos, esse discurso já começa com um problema de nascença. E não me venha me falar que o Bolsonaro também não tinha vínculo com o crime organizado. A começar pelas relações que a família Bolsonaro tem com milícia, e a terminar com o envolvimento dos Bolsonaro e do governo dele com o banco Master com o Vorcaro. O próprio Bolsonaro recebeu 3 milhões de doação do Fabiano Zettel. Tô botando aqui a real, assim, falar que não tinha relação é maluquice. Eu gosto de ver bandido morto. Vocês conhecem a história do bandido que assaltou o Bolsonaro em 1995? Vou contar. Querem ouvir uma historinha? Tá? Aparentemente, o cara que buscou, perseguiu e pegou o bandido que assaltou o Bolsonaro e roubou a Glock dele, acho que foi uma Glock, uma 380 dele, e que roubaram uma moto dele em 95, teve uma história muito curiosa. Só pra lembrar, o Bolsonaro ele foi assaltado em 95, tá? Teve a moto dele roubada, você tá aí na tela, tá? E aí, o cara foi pego e depois foi encontrado enforcado. Ele se matou com um nó, tipo um nó de marinheiro, tá? Dentro do cárcere. Quando o Bolsonaro foi instado a falar sobre isso, o Bolsonaro disse o seguinte: ah, não tenho nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso, mas, né? O problema não é meu. Pois bem, a esposa e a filha do bandido, que é bandido, e honestamente, bandido que assaltou alguém, né, a mão armada, eu não tenho nenhuma dó. Quero que ele, quero que ele, né, não tenho nenhuma dó do que aconteceu com ele. Mas todo mundo sabe que ele não se matou, ele foi morto na cadeia. Se não me engano, a mulher e a filha, a mulher e a prima, coisa assim, também
acabaram morrendo. Elas começaram a reclamar, começaram a pesquisar o caso, elas morreram, desapareceram. O cara que pegou o bandido, ele ficou amigo do Bolsonaro e, se eu não me engano, ele recebe um presente do Bolsonaro, do Flávio, lá pra 2009. Uma prótese, algo assim. Sabe qual é o nome desse cara? Vou chegar. Esse cara depois foi morar num condomínio do lado do Bolsonaro, no Vivendas da Barra. Não vou falar o nome, pesquisem o nome do cara. Que se diz grande amigo do Bolsonaro. Pesquisem o nome desse cara. Morava ao lado do Bolsonaro. Foi o cara que achou o vagabundo. Só tô falando isso, tá? Que o que eu quero dizer é, não tenho nenhuma dó do cara que morreu, tá? Nenhuma dó. E definitivamente o cara ter sumido era o vagabundo ter se enforcado, pra mim é o último dos problemas. O que eu só quero dizer é o seguinte, falar de relação com o miliciano, e eu só quero dizer que o cara morava do lado da casa do Bolsonaro, não é uma coincidência. Se dizia amigo do Bolsonaro, morava do lado da casa do Bolsonaro, foi o cara que resolveu o assunto ali. Então falar de relação com o crime organizado, a gente pode falar de monte, tá? Que a família tem relações muito estranhas, tem. Já botaram o nome do cara aí, e o nome não é Adriano, tá? Não vou ficar pontuando, mas alguns dirão que o Bolsonaro foi based nessa história. E assim, de verdade, Rizão, eu não tenho nenhuma dó do vagabundo que morreu. Talvez seja a única coisa realmente based que o Bolsonaro pode ser que tenha feito na vida dele. Opa! Que é isso? Só joguei no ar, tá? Então, assim, cuidado, galera, quando a gente ficar falando de vinculação com o crime, tá? Se eu for listar, né, envolvimento com milícia, casas, né, mansões que foram construídas, apartamentos que foram construídos em área de milícia lá no Rio de Janeiro, Rio das Pedras, que a família Bolsonaro participava, tudo isso aí, assim, isto é uma roubalheira monumental. A família Bolsonaro é multimilionária. Se bobear, centimilionária, tá? E ninguém vai conseguir explicar que eles receberam isso só com o salário deles de deputado, ou que sempre foram grandes negociadores. Não venham meter essa pra mim. Família Bolsonaro é família de ladrão, com envolvimento com várias quadrilhas, tá bom? Família Bolsonaro é família de ladrão, com envolvimento em quadrilha. As pessoas que são fã deles, quando a gente fala essas coisas, finge que não existe isso. Isso não existe. Mas é verdade, tá? E se o Flávio Bolsonaro for candidato, eu vou falar isso pra ele. Vocês são família de ladrão. Vocês são família de ladrão, envolvimento com quadrilha e crime organizado. E milícia sim é crime organizado. Milícia sim faz extorsão com morador nos mais diversos bairros, especialmente com comerciante. Não venham me andar que, não, milícia é base. Não é. Saca? Tô colocando aqui, não tô querendo ser bonzinho com ninguém. É a real, tá? Vocês aí se aliaram com esse cara, vocês vão ter que se explicar com isso aí. Prosseguindo aí no nosso amigo Nicolas Ferreira. Aí, amigo Nicolas Ferreira, vamos entender uma paradinha aí, tá? Você reclama então desta inação e você sente uma espécie de uma agonia que nada acontece diante desse absurdo todo. Pois bem, entre 2014 e 2018 não era assim que a banda tocava. Houve as manifestações de 2013, que foram um despertar geral. Tinha gente de esquerda, direita, jovem e velho na rua. Em 14 surge um negócio chamado Movimento Brasil Livre. Surge o Riso, surge eu, surge o Kim, surge o Pedro, meu irmão, todos nós. Nós pegamos as ruas, damos forma nova, colocamos caminhão de som, organizamos as pessoas e falamos, vamos derrubar o PT. 14, 15, 16, nós fizemos as maiores manifestações da história do Brasil, até hoje inigualadas. As maiores manifestações da história do Brasil foram convocadas por nós. Nós derrubamos o governo Dilma e criamos a base popular para a prisão do Lula, porque aquelas manifestações apoiavam de maneira clara a Operação Lava Jato. Então eram manifestações que eram assim, ó, tinha uma quadrilha que era o PT, as pessoas saíam às ruas para derrotar a quadrilha. As pessoas não saíram às ruas para amar o Bolsonaro. Ninguém cantava Bolsonaro eu te amo, não tocava aquela música, sabe? Bolsonaro, não tocava. Tinha a Banda Louca Liberal, que hoje são, assim, uma vergonha. Se eu falar que fui amigo desses caras, assim, eles eram a Banda Louca do Bolsonaro, era um negócio cringe, constrangedor. Mas a época era legal, lembra? Olê, 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 vamos pra rua pra derrubar o PT. Era legal, era outra vibe. Tinha jovem na rua, não só velho. Você lutava contra a corrupção, lutava até por reforma. Tudo andou. Derrubamos.
Veio 2017, o Vem Pra Rua ficou mais apoiando a Lava Jato, a gente também, aqui e ali. 2018 convocamos manifestações, inclusive à noite, pra derrotar o Lula. Lula foi preso, com a Paulista inteira lotada. Pauta, qual era a pauta? Derrubar PT, prender o Lula, defender a Lava Jato. Vira pra 2019, o Bolsonaro sempre quis ter o controle das manifestações. Bolsonaro faz essas manifestações, toma aquele público antigo, as pessoas vão pra apoiar o Bolsonaro. E aí as manifestações eram sobre apoio do Bolsonaro. Eu queria saber, de maneira concreta, o que foi conquistado nessas manifestações. 2020 ele lutava contra o STF, contra, sei lá, a ditadura do Xandão, e aí ele convocava as ruas pra apoiá-lo. Pra quê? Não sei. Ele queria mais poder, ele teve menos poder. Tudo que ele tentou fazer nas manifestações não funcionou. Em 21 ele começa a convocar manifestações. Houve aquela manifestação gigantesca, acho que é a maior que o Bolsonaro já convocou, que tá no top 5 de maiores manifestações da história do Brasil. Talvez seja a terceira ou a quarta, acho que foi a quarta, tá? Que foi a manifestação do autorismo, em que ele pede um golpe de Estado. Eu autorizo, e foi gigante. Cara, ele pediu pra, né, vamos lá, o povo vai se unir e tal, faz também em Brasília. Qual foi a resposta? 2 dias depois, ele chora no telefone com o Alexandre de Moraes, toma branco do Alexandre de Moraes, o Temer vai e escreve, acho que junto com o Elcinho, ou que era um marqueteiro do Temer, alguém, escreve uma carta, você lembra, Riso? Lembro. Uma carta pedindo desculpas pro Xandão. Tá. Ele já falava em urna fraudada. Em 22, eles fazem mais manifestações. Uma das manifestações foi quando o Brasil fez 200 anos. Nicolas, sempre presente nisso aí. Ah, uai, olha lá! Olha o povo na rua! Fora PT! Olha lá, pessoal! Fora PT! Era, né? Sempre viva Bolsonaro, viva o capitão, viva Bolsonaro. Ou seja, vocês pegaram as manifestações que nós começamos, e vocês transformaram aquilo num culto à personalidade de um imbecil completo. Você, Nicolas, fez isso. Imbrochável! Certo? Nós começamos as manifestações, elas foram pra derrotar o PT. Nós derrotamos o PT. Você nunca derrotou o PT, Nicolas Ferreira. Nós derrubamos o PT, você não. E as pessoas, os brasileiros que você tá reclamando aí, saíram na rua e derrubaram o PT. Os brasileiros venceram o PT. Mas por quê? Porque eles não foram tratados como idiotas. As pessoas não foram na Paulista cultuar ninguém. Elas foram cultuar a causa. E a causa era clara. Derruba o PT, impeachment da Dilma, prisão do Lula, apoio à Lava Jato. Era claro. Pô, país sério. As pessoas têm cidadania e saem na rua pra defender causa. Quando você fica defendendo um político que tá no poder, e ainda é ruim o político, e ele fica só lá, organizando dancinhas, Bolsonaro, aí você começa a idiotizar seu público e você perdeu as pessoas interessantes, as pessoas com cabeça abandonaram as ruas e começaram a vir gente, essa gente tchonga. Aí é só maluco que ficava na rua. Aí ficou, mas é fácil manipular maluco, né? É o maluco que vocês estão deixando histérico nas redes sociais. E deixar histérico era Oeste, era gente todos aqueles canais, todos que eles tinham lá. A própria Jovem Pan tinha um monte de bolsonarista maluco. A galera ficava lá produzindo conteúdo. Os malucos ficaram idiotizados e ficavam lá achando, né, que iam derrubar o PT. Então o maior exemplo que a gente tem é pegar uma imagem da manifestação nossa, com os discursos que a gente tinha, que eram discursos objetivos sobre como derrotar o PT. Talvez o Riso ache discurso meu, discurso do Kim. Talvez você já tenha no canal do MBL vídeo de 2015. E comparar com talvez o grande momento do Bolsonaro, que foi a manifestação de 2021, quando os caminhoneiros, na madrugada, de uma noite pra outra, eles foram lá, os caminhoneiros, só precisa te avisar, e acharam que deu uma GLO e que o governo, que o Bolsonaro deu um golpe de Estado. São dois momentos que você vê, são dois Brasis. Isso aqui era a manifestação com a gente na rua. A Paulista, nesse dia aí, 16 de agosto, né? Isso aí foi 16 de agosto de 16 de agosto de 2015. Compara, eu nem sei, eu nem era um grande orador à época, mas compara o meu discurso com o que virou. Vamos lá. A cultura de resistência ao modelo hegemônico foi tentado ser implementado na nossa cabeça. E cada camiseta com um dizer diferente que a gente veste, cada música que a gente canta, e essa coisa incrível que eles estão fazendo de ir, ensaiar e vir aqui com camiseta pra botar, pra fuder e levantar todo mundo, não tem preço. Hugo Chávez disse na Venezuela, e o Flávio vai me confirmar,
que a revolução não será televisionada. E eu achei muito irônico que a nossa revolução não está sendo televisionada. Boa parte da grande imprensa ainda nos ignora e boa parte da grande imprensa ainda tenta nos taxar do que não somos. Nós não somos a favor de intervenção militar coisa nenhuma. Nós somos a favor da liberdade de imprensa. Nós não somos contra os direitos concedidos como Bolsa Família. Não somos. Somos contra o uso político feito dela. Nós não ficamos aqui falando sobre pobre, porque pobre tem que deixar de ser pobre. Isso é fundamental. Pobre tem que ganhar dinheiro. E pobre não tem que ser instrumento político na mão dos mesmos. Porque quem fala em nome dos pobres sempre vai querer os pobres. Nós não queremos ter pobre, porque nós não queremos que ninguém seja pobre. Esse é o pensamento do brasileiro. Não tem ninguém aqui. Não tem ninguém aqui intolerante. Não tem discurso de ódio contra negro, contra gay, contra nordestino. Nós fomos chamados por um jornalista do Globo de nazistas. Nazistas, o senhor Ilimar Franco. Aqui, pessoal, aqui só pegar um pedaço. Aí só compare depois com coisas dos caras. A gente falava de conceitos de ideias, as nossas manifestações, tá? Isso aqui, ó, é a finaleira. É, tipo, essa manifestação foi dia 16 de agosto. Eu vi um cara falou, a manifestação tava vazia. É só botar a imagem, 16 de agosto de 2015 e pegar a imagem de manifestação. Tá, é só pegar 16 de agosto de 2015, manifestação paulista. Tinha umas 50 pessoas aí, né? Foi grande. Você lembra dessa 16 de agosto? Lembro. Foi grande isso aí. Tá? Só avisar, tá, pra vocês, tá? Então, aqui outra, isso aí foi no dia 12 de abril de 2015 também. Construindo uma posição, tempo de vocês, construindo uma posição verdadeira. Nós não vamos poder cansar, senão isso vai entrar pra história como, olha que povo bonito e ordeiro nas ruas. Ninguém tá aqui pra ficar fazendo fotografia. A gente tá aqui e dá pra falar com a boca cheia. A gente tá aqui pra derrubar o presidente. O recado é muito. E isso era bem claro. Era uma causa. Vocês transformaram a causa num culto à personalidade. E aí veio o 22, como eu falei, foram pra rua pro Bolsonaro cantar imbrochável nos 200 anos de independência. Depois o Bolsonaro perde a eleição, mandaram as pessoas ir pra frente dos quartéis, as pessoas foram, as pessoas acharam que ia ter um golpe militar, não foram, uma parte delas foi pra frente do Planalto, invadiram os 3 poderes, foram presas. Depois o Bolsonaro vai pra Europa, vai pros Estados Unidos, volta dos Estados Unidos, chama mais manifestações, Nicolas participa, todos eles, a manifestação era um culto à personalidade do Bolsonaro, e às vezes do Nicolas, às vezes do Malafaia, toca musiquinha, bota as vovó pra dançar, e as manifestações foram murchando, até agora ninguém mais vai, vamos ser honestos, ninguém mais vai nessas manifestações. E agora vocês estão reclamando que as pessoas cansaram. Ah, olha só o quê? Olha só o quê? Vocês acabaram com as manifestações. Não há sentido hoje em ter manifestação. Nenhum político do centrão e nenhum político da esquerda mais tem medo de manifestação. Porque esta fórmula, que era uma arma que estava guardada no bolso do brasileiro e que deveria ser usada de maneira inteligente, sem ser banalizada, para atingir vitórias pontuais, ela foi tornada assim, um evento burro, ridículo, que ninguém leva a sério, virou um celeiro de maluco e terminou entendida pelo sistema apenas como uma demonstração de popularidade, ou seja, uma força e capacidade eleitoral daqueles que organizam. Ou seja, um evento do PL, que é o que se tornou. Não à toa as últimas manifestações na Paulista ficaram aquela briga, ai, quem pode subir no palco, quem pode falar. Em 24, antes das manifestações, você vai lembrar também, Valdemar da Costa Neto subia e organizava, ó, o Pavanato pode falar que ele é candidato, fulano não pode, tá? É de outro partido. Quem lembra disso? Virou isso.
E agora tá reclamando do povo, Nicolas Ferreira? Você não pode reclamar. Vocês geraram tudo isso. Vocês são culpados por isso. Porque em vez de pensar estrategicamente com a arma manifestação, que é como a arma manifestação ajuda a causa, vocês pensaram apenas em como usar aquelas pessoas que saíam às ruas pra eleger vocês. Aí vocês estão eleitos. Vocês estão muito... Tá gostoso, vocês estão tudo eleito, né? E agora, só que agora não tem arma nenhuma. Ah, que pena. Ah, uai, que pena, hein? Aí você vai culpar o PT. Não, é que os petistas não saem na rua com nós. Vocês merecem o mérito do PT. Não, todos nós merecemos. Foi culpa de vocês, cara. Vocês. Vocês enganaram as pessoas e acabaram com a direita. Aí não aguenta tu ficar reclamando. Ah, olha só. Olha só. Papinho aqui, ó. Papinho aqui, não, né? Não cola, tá? Me lembro muito bem. Então, amigos, não há como enfrentar o PT usando ruas. A não ser que algo muito novo venha a surgir. Esse algo novo não pode ser verde e amarelo. Esse algo novo não pode ser através de manifestações de domingo. Esse algo novo não pode ser através de manifestações paradas. Esse algo novo só poderá ser muito jovem, tem que vir da geração Z. Como vem acontecendo nos outros lugares. Esse algo novo não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com o Nicolas, não tem nada a ver com nada. Ouso dizer que não tem nada a ver com o MBL. Pra funcionar tem que ser algo novo. E no máximo figuras como nós, do MBL, podemos ajudar. Eu penso assim. Achar que você tem que fazer como era... Não, quem começou com as manifestações verde e amarelo, quem lotava as ruas éramos nós. Quem destruiu esse modelo foi o bolsonarismo e acabou. Você tem que saber quando acabou. Uma banda uma hora acaba, né? Um ciclo de um time de futebol uma hora acaba. O ciclo das manifestações começou em 2014 e ele terminou. Acabou. Não vai ter nada, não vai ter manifestação pra derrubar o PT, não vai. O que vai ter ano que vem, vocês podem anotar, serão manifestações feitas pelo PL, de campanha para candidatos do PL com o bolsonarismo, e aí vão colocar o Tarcísio no caminhão pra tentar eleger ele. Alguém duvida? Travestidas de manifestações contra o PT. E aí a família Bolsonaro não vai querer. Vai falar, ué, agora até a manifestação vão tomar da gente? E sim, Eduardo Bolsonaro, sim, Carluxo, sim, Flávio. É exatamente isso que eles vão fazer com vocês. Entendeu?